Glória a Deus! Neste momento estaremos meditando na palavra do nosso Deus. E a mensagem de hoje ela tem por título: Qual o sentido da sua vida? João capítulo 18, versículo 37 está escrito: Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus, conversando com Pilatos, fala com convicção: Eu para isto nasci e para isso vim ao mundo. Ele veio testemunhar principalmente da verdade da salvação. No contexto geral, Jesus Cristo veio a primeira vez como Salvador e a segunda, ele virá como Rei e Juiz. E hoje, Deus faz essa pergunta para cada um de nós: Você sabe o sentido ou propósito de sua vida? Você sabe por que nasceu? Para que veio ao mundo? Uma coisa é certa: enquanto você estiver ligado, apegado nas coisas deste mundo, nas coisas terrenas, mais do que em Deus, você não vai saber. Enquanto você não deixar Deus conduzir a sua vida e abrir o seu coração para fazer a sua vontade, você não vai descobrir. Enquanto você continuar querendo ser o Senhor da sua vida, você não vai conseguir. Depois de tanto procurar, errar e sofrer, eu encontrei o sentido da minha vida. E com isso, eu encontrei a verdadeira felicidade. E para você encontrar, precisa entender algumas coisas. A primeira: Deus é o dono de tudo. Se Deus é o dono de tudo, inclusive de todos nós, então, por dedução lógica, nós não somos donos de nada. Veja só o que diz a palavra. Salmo de número 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus fala para Jó o seguinte, Jó capítulo 41, versículo 11. Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Moisés, falando para o povo de Israel, lembra o que Deus lhe havia falado no Monte Sinai. Deuteronômio capítulo 10, versículo 14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nele há. E no primeiro versículo da palavra de Deus está escrito, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Criou Deus os céus e a terra. E em Colossenses capítulo 1, versículo 16, está escrito: Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E através do profeta Ageu, Deus diz, Ageu capítulo 2, versículo 8, Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. E para não ficar nenhuma dúvida, veja o que Deus diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O nosso corpo pertence ao Senhor. E sobre aquilo que adquirimos aqui na terra, ele diz, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. E quero concluir com uma expressão do apóstolo Paulo, que resume tudo isso em Atos capítulo 17, versículo 28. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Então não somos dono de nada. Esposa, esposo, filho, propriedades, inteligência, corpo, vida, dinheiro, etc. Ou seja, tudo pertence a Deus. Então, a segunda coisa que precisamos entender, somos apenas mordomos de Deus. Nós apenas tomamos de conta daquilo que pertence a Deus.
Nós somos apenas administradores. Deus nos dá a liberdade e o privilégio de usufruirmos de tudo, mas o dono de tudo é Deus. E tudo que Ele nos deu ou colocou em nossas mãos, um dia nós vamos prestar contas. Assim como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. E em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 está escrito: Eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E temos a parábola dos talentos, que ensina que todos nós recebemos talentos ou dons, segundo a capacidade de cada um. E na parábola, o que recebeu um talento, ele fez o seguinte: ele enterrou, ou seja, não trabalhou com ele, não fez uso dele para o benefício dos outros, nem de si mesmo. E por causa disso, foi-lhe tomado tudo e ainda perdeu a salvação. Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao 30. É por isso que está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 11: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O guardar aqui significa conservar em uso e não enterrar. Então vamos ser bons mordomos, bons administradores de tudo que Deus nos concedeu. Vamos fazer uso de todos os talentos, para não sermos reprovados ou condenados no dia do julgamento. Então nós entendemos que Deus é o dono de tudo e tudo que temos pertence a Ele. E nós somos apenas mordomos ou administradores. Agora, o que você precisa fazer para encontrar o sentido da sua vida e, com isso, a realização pessoal e a felicidade? Primeira coisa, procure em Deus. Só Ele sabe, só Ele pode fazer, só Ele pode dar. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11 está escrito, Deus falando: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Como vamos descobrir estes planos? Jeremias capítulo 33, versículo 3 responde: clama a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandes e insondáveis que você não conhece. E a forma de como devemos fazer isso? Jeremias capítulo 29, versículo 13 também responde: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E Deus está pronto e desejoso para guiar todos os nossos passos, caminhos e decisões. Assim como ele diz em Isaías capítulo 48, versículo 17: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é o melhor para você, que o dirige no caminho em que deve ir. E no Salmo 32, versículo 8 está escrito: eu o instruirei e ensinarei no caminho que deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. E Deus, ele vai fazer isso de uma forma direta, falando ao nosso coração, à nossa mente. Ele faz isso através dos seus servos e, principalmente, ele faz isso através da sua palavra. Assim como está escrito no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E a segunda coisa que você deve fazer para encontrar o sentido da sua vida e a felicidade é o seguinte: abrir mão do livre-arbítrio. Ou seja, abra mão da sua vontade, troque a sua vontade pela vontade de Deus. Deixe Ele conduzir a sua vida. Entregue o governo da sua vida a Ele.
Confesse a Cristo como Senhor, assim como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, da mesma forma que fez Tomé em João capítulo 20, versículo 28, quando ele diz: Senhor meu e Deus meu. Os apóstolos, os mártires, com certeza encontraram a felicidade, tanto que sacrificaram suas próprias vidas por aquilo que eles acreditavam que era o sentido ou o propósito de suas vidas. O apóstolo Paulo também achou, e as suas palavras provam isso. Atos capítulo 20, versículo 24, ele diz: Mas de nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele fala o seguinte: Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E em Filipenses capítulo 1, versículos 20 e 21, ele conclui: A minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas ter muita coragem para que agora e sempre Cristo seja engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora é a sua vez de tomar esta decisão. Você vai encontrar o sentido de sua vida procurando em Deus e abrindo mão do seu livre-arbítrio. Fazendo isso, você encontrará a verdadeira felicidade, encontrará prazer, alegria em viver e de servir a Deus e às pessoas. Faça a sua decisão agora, através de uma oração, onde você vai entregar o governo da sua vida a Cristo, para que Ele possa guiar todos os seus passos. E através desta oração, você vai entregar-se a Cristo, vai entregar o governo da sua vida a Ele, vai trocar a sua vontade pela vontade dEle. E com certeza, fazendo isso, você vai encontrar o sentido da sua vida, você vai encontrar a felicidade. Então ore comigo neste momento, você que vai entregar a sua vida a Cristo, ou você que vai se reconciliar com Ele. Glorioso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te apresento todas essas pessoas que ouviram e receberam essa mensagem no seu coração e tomaram a atitude de estar se entregando a Ti. Perdoa, Senhor, os seus pecados, limpa as suas mentes e os seus corações. Escreve uma nova história para estas pessoas. Escreve os seus nomes no livro da vida. Cumpre, Pai, na vida destas pessoas os teus planos e a tua vontade. E faça com que cada um venha compreender a tua vontade para as suas vidas. E que o Senhor venha reinar de forma absoluta nestas vidas. Senhor, essas bênçãos eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Aqui foi o pastor Paulo. Deus lhe abençoe de uma forma grandiosa. Amém.